Thunderbolts. Você conhece Thunderbolts? Essa equipe da Marvel foi criada pelo Kurt Busiek com arte do Mark Bagley e surgiu logo depois do massacre, né? Aquela grande saga lá dos X-Men em que os Vingadores e o Quarteto Fantástico aparentemente haviam morrido. Então, logo depois dos grandes heróis da Marvel terem desaparecido, surgem os Thunderbolts. Quem são os Thunderbolts? Você vai descobrir agora, quando nós vamos ver os primeiros arcos dos personagens e descobrir quais são os planos reais por trás deles. E aqui temos então as primeiras edições, as primeiras histórias dos Thunderbolts. Esse grupo aqui, que é muito peculiar, que em breve vai ter um filme ali na Marvel, né, no MCU. Mas não é bem essa formação aqui, né? Mas aqui a gente vai entender então as origens dos Thunderbolts. Vamos visitar as primeiras histórias deles, aquilo que aconteceu com eles entre o Massacre Marvel até antes dos Vingadores retornarem. Então são essas edições aqui, é formatinho mesmo, tá? Isso aqui até saiu republicado pela Salvat, mas nós temos... Aqui tá mais completo, até tem mais edições do que tá aquela versão da Salvat da capa vermelha, tá? Aqui tem a primeira aparição deles, depois aqui a primeira mensal, depois aqui mais algumas edições nesse especial, né? Depois mais um pouquinho em Marvel 99 e por fim esse especial do mês, tá? Vamos dar uma repassada nas histórias aqui dos Thunderbolts para saber o que aconteceu com eles, como é que eles começaram. Muito bem, em Marvel 98, na verdade, nós temos uma história aqui que é esse novo universo Marvel. Aqui já tinha acontecido o massacre e nós estávamos sendo apresentados aos personagens que estariam no Marvel 66, né, no universo convencional da Marvel, quais que estariam ali. Então vai passar um pouco assim sobre o Casar, enfim, com alguns outros personagens aí, o que aconteceu com o quarteto. Mas para nós o que interessa mesmo é a parte dos Thunderbolts, que daí vai mostrar então o pessoal se juntando, né? A história é meio fragmentada, tá? Mas vai mostrar que o grupo então fez uma missão aí, esse grupo estranho, ele lutou contra o Hulk. Isso aqui depois a gente vai se aprofundar mais adiante também, né, nesse confronto com o Hulk e essa aparição desses novos heróis, né? Quem são esses novos heróis aí, né? Nunca se ouviu falar desse grupo, desses personagens anteriormente. Então eles lutam ali, salvam, fazem uma missão ali na cidade e daí todo mundo, nossa, temos um novo grupo de heróis aí, né? Então, essa historinha aqui é basicamente isso, tá? É uma história só bem introdutória para mostrar o que aconteceu com os personagens, né? Quem serão os novos personagens aí da Marvel. Então aqui foi essa pequena apresentação dos Thunderbolts. Depois nós temos em Marvel 99, daí tem uma história um pouquinho maior, que no caso é uma história do Hulk. Vejam só, na mensal do Hulk, aqui foi apresentado os Thunderbolts. Claro, né, pessoal, vocês sabem como é que é, né? A versão da Abril, ela tá um pouco editada, né? Tem umas páginas a menos, etc. Mas enfim, tá mostrando o Hulk aí, né? Fazendo suas coisas. E daí vem os Thunderbolts e lutam contra ele, né? Eles dizem assim que o governo tá atrás de ti, então nós vamos te prender e tal, né? Aí eles vão lá, mostra mais dessa equipe aí, esses personagens, tá? E eles então pegam ali o Hulk meio que se entrega, e enfim, mas é para uma apresentação aqui deles novamente, né? No contexto aqui o que importava era o Hulk, né? E eles são apresentados ali no meio, eles tentam deter o Hulk, o Hulk quer destruir uma barragem aí, né? De uma hidrelétrica, etc. E os Thunderbolts salvam o dia e salvam as pessoas que estavam ali afetadas aí por esse desastre causado pelo Hulk. Ó. Também é uma outra breve introdução aos Thunderbolts. E nós vamos então de vez aqui em o especial dos Thunderbolts. Aqui nós vamos então um pouco mais além na história deles. Nós vamos conhecer
quem são esses personagens. Vai mostrar que eles apareceram então no contexto que os Vingadores e o Quarteto morreram, e eles então surgem ajudando ali as pessoas que sobreviveram ao desastre e ao massacre. Tá? Essa história aqui, essa edição aqui, é Thunderbolts 1. Então vai mostrar que existiam alguns caras aí meio que pegando os lixos da cidade e tinha umas crianças ali presas. Quando que o pessoal aqui tá mostrando aqui uma reportagem da imprensa, né? A imprensa está falando assim, temos muitos vilões soltos aí pela cidade, tem o fulano, tem o Beltrano, tem os mestres do terror, e por aí vai. Então, eles dizem assim, quem que vai nos ajudar agora, né? Tem novos guerreiros, tem os outros personagens aí, mas quem que vai ajudar mesmo, né? Daí nós vamos conhecendo os Thunderbolts. Primeiramente, nós temos esse cara aqui, que é o Cidadão V. Ele é o líder do grupo, ele tem ali a bandeira dos Estados Unidos e tal, e daí ele mostra aqui a equipe. Nós temos aqui esse cara grandão aqui, é o Atlas. Esse cara aqui com a coisa tecnológica é o Tecno. Essa aqui é a Meteorita. Esse cara aqui com essa roupa aqui, com esse uniforme, é o Mech 1. E a Soprano, essa moça aqui que tem essas asas. Então você já conheça eles, né? Mas enfim, essa era a primeira formação dos Thunderbolts. Eles então vão salvando o dia, vai mostrando ali o nome deles, assim, né? Como é que eles se chamam ali entre eles, etc. Enfim, é uma equipe que está ali lutando contra vilões pela cidade e estão conquistando as pessoas, né? O Homem-Aranha também elogia eles, os Novos Guerreiros também. Mas, já aqui na primeira edição, nós descobrimos que eles são os mestres do terror. Né? O Cidadão V é o Barão Zemo, o Tecno é o Armador. Difícil de focar aqui, hein? O Mech 1 é o Besouro, a Soprano, na verdade, é a Colombina, o Atlas, na verdade, é o Golias, que é um vilão ali, e a Rocha Lunar, que ali está sendo chamada de Meteorita ali para fingir que é uma heroína. Bom, então assim, a moral era que o Barão Zemo juntou essa equipe para se aproveitar, para fingir que eram heróis, e se aproveitaram do momento aí que os Vingadores e o Quarteto haviam morrido. Eles iriam então pegar as defesas da humanidade e depois iam controlar o mundo, né? Basicamente é isso. Então aqui numa das primeiras aventuras deles, eles lutam contra o Pensador Louco e seus robozinhos, né? Esses robozinhos, eles tentam invadir o For Freedom Plaza, que é a base do Quarteto Fantástico, e ao fazer isso, né, os Thunderbolts impedem, né, essa invasão, e o governo meio que diz assim, vocês podem usar aqui como base, né, já que não tem mais Quarteto Fantástico. Então eles fazem a sua base na antiga base do Quarteto. Aqui tem uma história que junta o Homem-Aranha e os Thunderbolts, também é bem interessante. E eles, enfim, vão trabalhar juntos ali e eles se ajudam, né, numa certa missão, né, apesar de fazer aquele princípio sempre, né, de fazer uma treta, blá blá blá, né. Enfim, eles se unem e salvam o dia, né, aquela velha máxima aí. Esse aqui, é interessante que esse aqui, o vilão aqui no caso, é o Enclave, esse grupo de vilões, ele se tornou interessante, assim, né? Ele foi interessante, foi mais usado aqui pelo Al Ewing nos Defensores atualmente. Né? Eu não li muitas histórias do Enclave e aqui eles que são os vilões. Muito bem, daí então o Homem-Aranha e os Thunderbolts se unem e salvam o dia. E daí a próxima missão aqui ó, vale ressaltar, ó, eles pegam o For Freedom Plaza e eles substituem o 4 já pelo raio do Thunderbolts. Tá? Bem louco. Enfim, eles então lutam contra os mestres do terror. Tu vê, né? Eles são os mestres do terror, mas apareceram uns caras aí se dizendo ser o mestre do terror. E então eles se confrontam e tal, né? O Barão sempre fica muito puto com a situação.
E tem a Viúva Negra. A Viúva Negra ela aparece aqui em dado momento e ela tá meio ressabiada com os Thunderbolts, né? Talvez ela já tenha entendido quem que é os caras. Enfim, nessa história aqui, eles salvam essa menina aqui, é a Halle, e ela se junta à equipe, elas dão um uniforme para ela, mostra que ela foi torturada ali, né, pelo pessoal ali, fez uns experimentos nela, e ela ganhou superpoderes, né, que dá choque e tal, uns negócios assim, ela é ágil, etc. Enfim, ela se junta à equipe, e daí eles ficam assim meio em dúvida entre ter ela na equipe ou não, porém como que ela ajudou aqui numa briga aqui contra o Arnim Zola, eles acham que é bom deixar ela aí, né? A imprensa viu ela, então, vamos deixar ela aqui como um aprendiz do grupo. Tá? Então, esse aqui fecha essa edição. Depois, os Thunderbolts passam em Marvel 99. Também tem uma breve história aqui no final, em que mostra, então, eles com a menina ali, né? Começando a se aprofundar mais ali numa relação entre eles. Surge esse gigante aqui, esse aqui é um bicho que tu dá um soco nele, ele fica mais forte. Né? É um personagem, né? Um bichinho ali, né? Um robozinho do Kang. E ele tem esse poder que quando tu dá um soco ele fica maior. E quando que eles estão lutando contra eles, pro final, assim, o Atlas dá um soco nele, vence ele, só que ele dá um raio pro espaço. Aí fica por isso mesmo, né? O Barão Zemo tem uma discussão ali contra o Von Strucker, e daí fica... Não se sabe direito quem que é, tem boas intenções aí no meio, né? Enfim, ele só dá um pisaço mesmo nele. Então, uma historinha curta que tá aqui em Marvel 99. E por fim, fechando aqui, nós temos o especial do mês, olha só, era uma edição especial que tinha lá naquela época, que aqui, então, vai fechar esse primeiro arco de histórias dos Thunderbolts né, a volta dos heróis lá, enquanto que não existiam os Vingadores e o Quarteto na Terra. Aqui nós vamos ter, então, finalmente a origem desse grupo. O Barão Zemo vai explicar como é que ele juntou a galera. Então ele vai lá, ele pegou o armador, ele disse assim, vamos fazer uma equipe aí para voltar com os Mestres do Terror. Ele salva a Colombina, né, ali, que ela tem poder de grito e tal. O Besouro também é ajudado ali em certo momento pelo Barão Zemo, e daí eles dizem assim, não, vamos fazer parte, vamos fazer novos Mestres do Terror. Eles ajudam a Colombina, ela já fica no visual dela, que vai ficar conhecido depois ali com os Thunderbolts. E nesse momento, eles veem os heróis se sacrificando lá contra o massacre. E daí o Barão Zemo fica com essa ideia, assim, agora não tem mais heróis, a gente podia fingir que era herói. Eles descobrem o Golias estava preso lá numa outra realidade, eles salvam ele, e eles vão também, assim, numa fuga lá da gruta, eles vão lá, impedem a fuga, já vestidos de Thunderbolts, porém eles usam isso para recrutar a Rocha Lunar, né, que viria a ser a Meteorita depois. E aqui, então, está praticamente formada a primeira formação dos Thunderbolts, né? E isso tudo ele está contando para a Halle, a Shock, que é a personagem ali, essa menina que tá na equipe. Bom, aqui nós já vamos, então, para um arco um pouquinho mais fechado, logo na sequência, tá? Os Thunderbolts vão encontrar os elementais. Esses elementais os bichinhos da tabela periódica, né? O hidrogênio, o ouro, todas aquelas coisas lá, sabe? Então tem um bichinho para cada um dos elementos da tabela lá. E eles lutam contra esse grupo. Já é uma luta um pouco mais difícil, né? Para lutar contra esses vilões aí. Porém, eles vencem. Só que assim, já nesse momento, o Barão Zemo aqui, no caso do Cidadão V,
ele já está de cara porque o governo não dá acesso aos arquivos dos Vingadores, né? Ele não dá acesso àquilo que o Barão Zemo quer, que é as informações sobre Vingadores, o que os Vingadores sabem sobre os vilões, etc. E o Barão Zemo pede que os Thunderbolts não ajudem enquanto que o governo não mandar esses dados. Porém, os Thunderbolts ajudam, né? E, por sorte, enfim, eles vencem, até que em certo momento eles têm a ajuda dos remanescentes, dos heróis remanescentes, né? No caso, Demolidor, Homem-Aranha, o Luke Cage, Punho de Ferro, alguns Vingadores que ficaram ali para trás, né? Enfim, eles conseguem salvar o dia assim a muito custo, e no caso o próprio Tecno ele é morto pelos elementais, só que ele passa a cabeça dele para uns negócios aí e ele vira um robô, né? Enfim, aí eles conseguem se libertar, né? Eles estavam presos aí, enfim, eles conseguem se libertar, e daí eles conversam com os outros heróis, e daí o Barão Zemo fica cada vez mais puto. Ele diz assim, vocês agiram contra a minha vontade, e eu preciso dos dados ali do governo, então quando que eu mandar alguma coisa, vocês obedeçam. Por fim, novamente aqui mais um bichinho que eles estão lutando. Aqui vem um ponto bem interessante na história, em que a Viúva Negra, ela aparece e ela conversa com o McQ e a Soprano. Ela fala assim, olha, eu vou contar a história dos Vingadores aqui para vocês, né? Sobre a época em que o Capitão América recrutou a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio e o Gavião Arqueiro. Os três eram ex-vilões, né? E eles queriam recomeçar. O público foi contra, mas o Capitão América insistiu, e daí vai mostrar então aqui a história deles, como é que eles se tornaram heróis de verdade. E a Viúva Negra, então, ela diz assim, olha, eu acho que vocês não vieram aqui pelo motivo certo, mas podem virar do bem, né? E fica essa mensagem aí. Os dois ali, o McQ e a Soprano, eles já estavam querendo virar do bem aí, por causa que eles começaram a gostar de ser heróis, né? Enfim, aqui vai falar um pouco da história do Golias, né? No caso, o Atlas, e falando sobre o momento, então, em que eles... depois de terem ficado ali um bom tempo, né, vivendo ali como heróis, e agora eles já tinham conseguido o acesso aos dados do governo, etc., né, já estavam ali bem, porém a S.H.I.E.L.D. descobriu que eles eram os vilões, né, eles descobriram que era o Zemo, e eles foram prender os Thunderbolts. A Halle, né, a Shock, ela fica chocada, porque ela não sabia disso, enfim, ela tenta fugir e estão todos eles fugindo. O pessoal todos os heróis, eles tentam atacar lá a base dos Thunderbolts, e por fim os Thunderbolts, então, na sua fuga ali, resolvem fugir para o espaço, eles implodem o edifício do Quarteto Fantástico e vão embora. E a Halle fica escondida dentro da nave, tá? Então, esse aqui fecha a primeira fase dos Thunderbolts, né? Esse primeiro arco aqui, que envolveu todas essas edições que eu mostrei aqui para vocês. E agora vamos para uma análise final deste primeiro arco dos Thunderbolts. Eu sou muito fã dos Thunderbolts, principalmente dessa época aqui. Eu acredito assim que tem até a fase do Mike Deodato é mais legal do que essa, mas isso aqui é a criação dos personagens. O Kurt Busiek nessa época escrevia muito, no sentido de muito bem, mas às vezes também no sentido prolixo, né? Às vezes ele escrevia demais, era meio verborrágico, mas aqui no formatinho, né? Ele tem o poder da síntese nos grandes editores aqui da Abril na época. Mas enfim, esse material que eu trouxe aqui, boa parte dele está então na capa vermelha ali da Salvat, naquela coleção de capa vermelha, que tem a edição dos Thunderbolts. Lá tem o comecinho, aqui eu já fui um pouquinho mais além, até por isso que eu não trouxe naquele formato lá, até porque eu não tenho e é até meio difícil de conseguir, mas enfim, que aqui nós temos bem o começo da história dos Thunderbolts, exatamente do ponto em que eles surgem até o ponto em que eles são descobertos. No momento em que eles são descobertos, logo na sequência,
surgem, né, ressurgem, reaparecem os Vingadores e o Quarteto Fantástico, e isso é história para o segundo arco, que em breve estará aqui. Por isso que se você gosta da Marvel, você vai adorar esta época que está sendo revisitada aqui no Gibizinho, que é logo depois de Heróis Renascem, quando grandes autores escreveram novamente os personagens mais icônicos da editora, e estou trazendo aqui para revisitar, para apresentar para você que você não conhece, ou você que leu faz tempo, quer relembrar esses grandes quadrinhos. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e se você dá um like, você ajuda o canal a se espalhar por aí. Então fica ligado aqui no Gibizinho, que nós vamos trazer grandes quadrinhos da Marvel logo depois do famigerado Heróis Renascem. Era isso por hoje, um meu forte abraço e tchau!